Olá, meus queridos cheios de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos fazer uma leitura especial para os nossos queridos nativos de Câncer ou Caranguejo, para a rubrica Especial Amor, para a segunda quinzena de março. É uma leitura, como sabem, para o global de Câncer ou Caranguejo. É, portanto, generalizada. Retirem então somente o que ressoa convosco. É também uma leitura para quem tem os elementos de ascendente, lua ou Vênus também em Câncer ou Caranguejo. E também é importante para quem possa ter uma relação próxima de algum dos nossos seres de luz que tenha então estes elementos no seu mapa astrológico. Todas as nossas leituras são intemporais, muito embora tenham, quando são elaboradas, um tempo específico, contudo ela é intemporal, porque a própria energia flui e realmente é uma energia que está sempre ativa, independentemente do nosso tempo. Muito bem. Vamos então solicitar aos nossos queridos guias que nos possam então mostrar a mensagem para vós, para o vosso trabalho da segunda quinzena de março. Vamos então pedir que nos sejam oferecidas as cartas, por favor. Precisamos de ver para poder partilhar convosco. Muito bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Já temos então as cartas necessárias para a leitura de vossa mensagem. Iremos então clarificar as cartas necessárias, bem como apreciar as mensagens finais. Vamos então ver qual é então a vossa energia para a segunda quinzena de março para o especial amor. A primeira carta é a carta do 9 de espadas. Vou deixar um pouco a cara. O 9 de espadas é uma carta de bastante cansaço mental, algum esgotamento ligado a alguma circunstância um pouco mais delicada que possa estar à vossa volta. Contudo, o número 9 é já um número de término, um número de finalizar esta situação. Então, para muitos de vós, encontra-se aqui já uma circunstância que está a trabalhar para poder ser liberta do vosso campo energético. A carta seguinte é a carta da Roda da Fortuna e é uma carta de ciclos. É uma carta que fala então em abertura de ciclos. Um fechamento de algum ciclo e que poderá ter a ver então com este processo que falámos na primeira carta e a certeza de que os ciclos vão então mudar. A carta seguinte é a carta do 4 de ouros. É uma carta de retenção, uma carta de segurança, uma carta em que se procura ter controle do momento, da situação, não abrindo muito, não oscilando muito, quer a nível emocional, quer a nível material, portanto, onde a pessoa está, de alguma forma, a procurar manter as suas energias de um modo estável. A carta seguinte é outra carta de espadas e fala-nos do 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta também anterior, digamos, a esta energia. É uma carta que mostra um processo moroso que cria também aqui algum desconforto, que já tínhamos observado aqui na carta seguinte, que era o 9 de espadas, sendo esta o 8. Aqui esta energia fala-nos então de que já há um processo de mudança, um processo de alívio, que já vimos então aqui na primeira carta. A carta seguinte é mais uma carta de espadas, e a carta do 2 de espadas, onde se procura fazer um equilíbrio interior, procurando alguma paz para tomar alguma decisão, alguma necessidade de colocar um assunto de uma forma mais clara. Muito bem. A
carta seguinte é outra carta de espadas e é a carta do 7 de espadas. Esta energia traz, de alguma forma, consigo uma atitude um pouco clara, mostra aqui sim um procedimento que não terá muito a ver com a clareza e a verdade. É uma carta que mostra algum comportamento um pouco duvidoso da parte de alguém ou alguma energia que está, digamos, à vossa volta e que necessitam seguramente de neutralizar. A carta seguinte é a carta do Cavaleiro de Ouros, de Paus, perdão, do Cavaleiro de Paus, e é uma energia de muita força, uma energia de intensa capacidade de renovo, de vontade de viver, de paixão, de vontade de agir, de muita euforia, muita alegria, muita capacidade então de encontrar momentos de verdadeiro bem-estar. A carta seguinte é a carta do 6 de copas e fala-nos de facto também ela de harmonia, uma carta de recordações, poderá ser recordações de infância, recordações de momentos agradáveis passados com alguém, uma carta de apaziguamentos, visto que estamos então bem a falar aqui obviamente dos afetos. É uma carta muito apaziguadora, muito harmonizadora, que traz então uma energia potencialmente positiva para poder equilibrar todo este contorno que está então à volta destas energias ligadas a estas cartas. A mensagem seguinte é a mensagem do 3 de paus. Procura-se de alguma forma com integridade fazer as escolhas certas e partir então para uma ação. A ação essa que poderá ter a ver então com o soltar estas motivações um pouco angustiantes, um pouco, enfim, difíceis de ultrapassar por alguma situação emocional. E esta carta mostra-nos então uma abertura muito grande relativamente à circunstância de mudar então o rumo, sabendo exatamente em que perspectivas é que poderá então tomar este passo. A carta seguinte é a carta da Rainha de Paus e é também ela uma carta ligada então ao Cavaleiro de Paus e também às decisões, que são 3 de paus. Esta energia transmite-nos então a certeza de que este caminho, este procedimento, esta atitude de procurar então aqui harmonizar, suavizar momentos menos agradáveis é de facto uma realidade, porque esta rainha traz-nos então a capacidade de poder ultrapassar estas situações mais complicadas com muita vontade, muito cheio de vida, muito cheio de energia, muito cheio de positivismo para poder então dessa forma conseguir emanar o melhor e encontrar dentro de si o equilíbrio correto para então poder manifestar este bem-estar que está aqui nesta carta do 6 de copas e também de alguma forma perceber as tais mudanças que ocorrem aqui com a carta da roda da fortuna. Muito bem. Este é um processo que tem para alguns de vós estado realmente a desenvolver-se. Encontramos aqui cartas bastante apaziguadoras, cartas que nos falam então de alguma forma em deixar para trás estas energias,
dão-nos aqui uma firmeza para perceber que estas energias já começam a estar então de alguma forma um pouco apartadas já do vosso momento. Temos aqui também cartas que nos falam de uma energia de renovo, de renovação, de estabilidade, de alegria, de paixão, de bem-estar, um momento de decisão e esta harmonia que se nos apresenta aqui na carta do 4 de Copas é uma harmonia muito bonita, é uma harmonia que dá então muita segurança, muita paz. Vamos pedir clarificação para algumas cartas para podermos então fazer a conclusão desta leitura. Parece então ser aqui, obviamente, bastante trabalho, mas um trabalho coroado de êxito. Muito bem, então vamos pedir algum esclarecimento para a carta do 9 de espadas. O que é o 9 de espadas? O 9 de espadas está a ser então, ou tem possibilidades então de ser equilibrado com um trabalho de cooperação dentro desta relação. Se é que houve aqui alguns momentos de tensão, provavelmente sim, com esta carta, peço perdão, do 7 de espadas, terá havido alguns momentos de tensão, sem dúvida, mas que encontramos aqui então energias equilibradoras. Vamos ver então o que significa a carta do 8 de espadas, explicada exatamente pela mesma carta, 8 de espadas. Portanto, 8 de espadas é uma atitude mental, que já vimos que 8 e 9 estão cartas próximas, sendo que se encontram saídas. Esta carta também nos mostra graficamente aqui a possibilidade de ela própria, esta energia, ser então uma energia de mudança, também ela própria uma energia de mudança. Vamos perguntar o que é esta carta do 2 de espadas, as decisões, sobre o que, justiça, o equilíbrio, exatamente, implica de facto encontrar o vosso equilíbrio pessoal. Muito bem, a carta do 7 de espadas, curioso, de novo a rainha de paus sobre a mesa. Então, quando as energias se apresentam a repetir-se, mostra então profundamente esta vontade de evolução, esta vontade de equilíbrio para este momento menos feliz. Muito bem. As cartas seguintes não nos mostram grandes dificuldades. Vamos pedir eventualmente aqui uma explicação para o 3 de paus. A 3 de paus, o passo a dar é um passo arriscado para alguns de vós, porque ainda se sentem um pouco descompensados. Aqui com o 7 de paus, que estão um pouco na defensiva, vamos pedir um pouco mais de explicação. Também aqui o balanço, o equilíbrio com o 2 de ouros. Muito bem. Parece-nos uma leitura bastante tranquila, nada que não possam realizar. Momentos, de alguma forma, um bocadinho desafiadores, sim, mas parece então que da vossa parte há aqui grande motivação para que estes momentos possam ser então superados com bastante presença de espírito, com amor, com bastante cooperação, com equilíbrio e com aqui atitudes muito sábias. Vamos pedir então que nos seja oferecida a apreciação final desta tiragem para vós, por favor. Por favor, queridos guias, o que podemos então concluir desta leitura? São muitas cartas. Para os nossos queridos nativos de... Muito bem. A torre poderá ter acontecido para vós, isto é, alguma destruturação, sim, com as cartas de espadas que temos sobre a mesa e o processo evolutivo das mesmas. A carta do 8 de ouros. Foi superado este momento exatamente com esta atitude do 8 de ouros, que é então recobrar a ordem interna, que já tínhamos então visto aqui com a carta da justiça. Muito bem, um pouco mais, por favor. Muito bem. E com muito amor à causa, com o Rei de Copas. Esta energia tão apreciada, uma energia tão amorosa, uma energia tão equilibrante. Muito amor há então aqui sobre esta mesa e também sobre esta própria
tiragem para vós. Foi um momento um pouco difícil para alguns de vós, sim, mas mostra-nos aqui uma atitude de bastante capacidade de ultrapassar a situação com todas estas maravilhosas energias e também com a própria mudança astrológica que está também a ser muito compensadora. Temos o equinócio da primavera a chegar para a região norte, a parte norte, Europa e não só, todos os países que estão na parte norte, e para a parte sul temos a chegada do equinócio de outono, onde também vão, obviamente, ocorrer mudanças, são sempre mudanças muito fortes, muito cheias de força e muito cheias de energia. Muito bem, vamos então retirar alguns conselhos dos Anjos do Romance para vós. Vou deixar aqui 3 conselhos para vós. Ver então o que é que os Anjos do Romance têm para nos oferecer. Então, o primeiro conselho é então chegou a hora de purificar a energia, então deixe que as circunstâncias corram efetivamente de acordo com o que está então na vossa vontade, portanto deixar que a energia flua. A carta seguinte é a carta de matrimónio, para alguns pode ter havido então aqui uma situação que se poderia celebrar como sendo uma carta de matrimónio, que é uma carta muito tranquila, portanto implica de facto aqui uma situação de compromisso, e a carta seguinte é a carta do contemplo da sua vida amorosa com otimismo, sendo que aqui se pede então um pensamento positivo para que se possa manter então esta relação de uma forma tranquila. Portanto, está na hora também, como dizia a carta anterior, de purificar então a sua energia. Muito bem, vamos pedir um conselho também dos suspiros de amor para vós. Então, exatamente o que podemos então transmitir-vos como uma energia apaziguadora para o vosso trabalho da segunda quinzena de março. Vamos então ver qual é então a mensagem para os nossos queridos nativos de Câncer ou Caranguejo. Vamos então pedir 1, 2, 3 conselhos dos suspiros de amor. Muito bem, vamos então ver. A primeira carta fala-nos então em seja de facto o suporte para um genuíno esforço de mostrar então cuidado e carinho com quem amam. A carta seguinte é uma conexão espiritual, sem dúvida que existe uma conexão espiritual muito grande com esta carta que já estava aqui, que falámos bastante, desta carta do 6 de copas. Existe aqui muita harmonia, então há uma conexão espiritual convosco, com muitos de vós, obviamente, não com todos, mas com muitos de vós. Tem então uma conexão que transcende então o tempo e o espaço. E a carta seguinte é pratique a compaixão. Muito importante. A perspectiva de frescura e de bem-estar para poderem então ultrapassar algumas dificuldades que possam ter ocorrido para alguns de vós durante, enfim, algum tempo, ou que ainda possam estar a acontecer, são aqui aconselhadas com esta praticidade. Então, sejam compassivos. Ver as coisas então de um modo fresco, de uma perspectiva mais tranquila e percebendo então que todos temos altos e baixos e que existe então uma conexão fortíssima espiritual convosco e com o vosso ser amado. Obviamente para alguns de vós, não para todos, mas realmente para alguns de vós. Queridos consulentes, foi uma tiragem muito tranquila para o vosso trabalho da segunda quinzena de março. Muito obrigada por estarem connosco. Deixem o vosso comentário, se for do vosso agrado, o vosso like e ou a vossa subscrição. Ajuda-nos de uma forma muito grande, de uma forma incentivadora, a mantermos então o nosso trabalho.
com muito carinho, para podermos então falar com mais almas, com mais pessoas com necessidade de suporte, enfim, de uma palavra amiga no tempo certo. Muito obrigada, queridos consulentes. Continuação de um excelente trabalho neste ano 2020. Uma boa quinzena de março e até breve.